because you need people to make films. Não tem um método assim, é tipo possessão. O cinema e a arte em geral, ela tem uma capacidade muito grande de transformação. Eu acho que eu consegui fazer o filme porque muitas dessas questões já tinham adormecido. Creo que siempre ando circulando por los mismos climas. You know, they're segmented, right? There's the people who give a shit that a group of women are making a movie together, right? Because they care about women in media. Eu particularmente tenho vontade de parar de fazer cinema todos os dias. Se eu conseguisse pequenas produções para fazer pequenos filmes com a paixão e o vigor que eu sei que eu tenho, esse seria o meu caminho. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, ouvintes. Eu sou Isabel Wittmann, do Estante da Sala. Eu sou Camila Vieira, do Sobre Cinema e da Multiplot. Eu sou Stefânia Amaral, do Cinematório do Discos da ST. E você está escutando o Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. No programa de hoje a gente vai falar sobre um dos maiores ícones vivos da cultura pop, ninguém menos que Madonna. Além de cantora, atriz, dançarina, compositora e escritora, ela também tem trabalhos como produtora e diretora de cinema. E nesse dia 16 de agosto, completa 60 anos de idade. Nascida Madonna Louise Veronica Ciccone em 1958 na cidade de Bay City, em Michigan, ela se mudou para Nova York em 77 para tentar a carreira artística na dança moderna. Após ter feito parte dos grupos musicais Breakfast Club e Amy, ela finalmente lançou seu álbum homônimo de estreia em 1983. Além de atuar em filmes como Procura-se Susan Desesperadamente, de 85, da diretora Susan Seidelman, que a gente vai discutir nesse programa, Quem é essa garota, de 87, Dick Tracy, de 90, Uma equipe muito especial, de 92, Evita, 96, papel pelo qual recebeu um Globo de Ouro de melhor atriz, Sobrou pra Você, em 2000, e Destino Insólito, 2002, Madonna começou sua carreira de direção em 2008, com Sujos e Sábios, seguido por W.E. ou We, o romance do século. Dirigiu ainda o curta Secret Project Revolution em 2013. Madonna já ganhou o Grammy 7 vezes e já vendeu mais de 300 milhões de discos para seus fãs em todo o mundo. São muitas as músicas memoráveis da carreira dela, e uma de suas declarações mais marcantes foi quando ela falou: as mulheres, geralmente quando atingem uma certa idade, aceitaram que não podem se comportar de determinada maneira, mas eu não sigo as regras, eu nunca fiz isso e não vou começar agora. Ela teria dito em 2015. Bom, primeiro tem que agradecer a Stefânia, que foi quem pesquisou e escreveu essa pauta. Obrigada, Stê. Ah, valeu. Valeu vocês. Pelo programa da Madonna. E agora a gente vai conversar um pouco, né, sobre... Bom, é a rainha do pop, né? Influenciou gerações, tem músicas aí que são marcantes até hoje. Pra gente começar, eu queria perguntar pra vocês qual é a fase preferida de vocês da Madonna na música. Cara, então eu comecei a ficar muito fã da Madonna mesmo no Ray of Light, né, nos clipes todos, né, o Frozen e tudo. Mas é uma cantora assim que como eu nasci em 87, ela tava sempre presente ali fazendo várias coisas, e Vogue e tudo mais, e MTV e os clipes maravilhosos. Então, eu gosto muito, assim, dela, principalmente na música, né? A gente vai discutir o cinema, mas eu até quero explorar mais as outras fases dela, assim, tipo, pegar e ouvir o disco inteiro. Eu vou fazer isso no Discos da ST a partir do aniversário dela, né? Que é dia 16 ou dia 13? 16. De agosto. Dia 16 de agosto, o Discos da ST vai começar colocando todos os dias. Eu vou ouvir todos e fazer as resenhas. Vocês confiram lá no Insta. Eu já gosto da fase mais inicial da Madonna, anos 80, por aí. Eu acho que o fato dela ter ingressado nessa cultura musical pop, assim, de ser uma mulher com muita força para peitar vários homens da indústria fonográfica, e eu acho que
essa fase inicial me parece ser mais interessante, porque depois que ela descobre a cabala, eu não sei. Musicalmente é interessante, mas não sei, eu acho que ela se encaretou um pouco ao longo dos anos. Mas eu gosto muito da fase dos anos 80, assim, tem o primeiro álbum dela, o Madonna, de 83, tem uma das minhas músicas preferidas da Madonna, que é o Borderline, que é sobre relacionamento abusivo. Embora também tenha uma outra música no segundo álbum, que é o Material Girl, que é uma música que eu já não gosto tanto, que ela escreveu em homenagem a Marilyn Monroe. O videoclipe é todo voltado para um dos filmes que a Marilyn Monroe participou, e eu já não gosto tanto porque tem essa questão do consumo que eu não acho que seja tão interessante assim, dentro da personalidade da Madonna. Tem um certo reforço assim, de um modelo de consumo que não me atrai muito, sabe? Mas... E aí eu fui atrás das participações dela como atriz, principalmente os primeiros filmes, né? Então, assisti esse curta The Egg, que é um curta de 1 minuto, que é um curta experimental que ela fez em 74, que eu achei bem ruim, eu não gostei. E depois eu vi o primeiro longa que ela participou, em que inclusive ela quis guardar, né, esse filme, ela quis vetar esse filme, que se chama Um Certo Sacrifício. É um longa de 1979, que é uma espécie de pornô soft, filmado em Super 8. E é muito ruim esse filme. Bem ruim mesmo, e também tem o personagem principal, ele tem vários preconceitos, assim, então foi bem difícil assistir. Eu não conhecia esse filme e aí fui atrás. Depois eu queria ter visto Em Busca da Vitória, que ela participa como cantora no filme, e que inclusive tem uma das músicas que eu mais gosto da Madonna dessa fase dos anos 80, que é o Crazy For You, que eu acho que foi uma das primeiras baladas que ela cantou. E aí depois, assim, são os filmes que a gente já conhece, que ela participou no Evita, né? Mas eu não cheguei a rever o Evita, mas eu lembro que na época que eu assisti eu gostei. Tem um filme da Bel Ferrara que eu acho bem legal, que é o Olhos de Serpente. E aí eu assisti também a biopic, que fizeram a partir da biografia não autorizada dela, que se chama Madonna, Inocência Perdida. Um filme de 1994, de um diretor chamado Bradford May, que foi um filme que passou muito, assim, em Sessão da Tarde, passou muito na Globo. E eu tinha vagas lembranças desse filme, eu fui assistir novamente e vende, assim, uma imagem da carreira inicial da Madonna de uma forma bem deturpada, assim, bem até midiática demais. E claro que ela foi contra, né? Inclusive agora estão querendo lançar uma segunda biopic dela, que é a partir de um roteiro do Blood Ambition, né? Só que aí o produtor é o mesmo dos 50 Tons de Cinza. Então espero que não seja também uma biopic boa. E até a Madonna disse que teve acesso ao roteiro e tem vários equívocos de informação mesmo sobre a biografia dela. Então espero que não seja também uma biografia interessante. Pois é, pra mim, acho que o primeiro contato que eu tive com a Madonna foi, assim como a Esther, desde que eu nasci, ela já estava sempre lá, né? Mas foram os filmes, né? Porque o Quem é Essa Garota e o Procura-se Susan Desesperadamente, sobre o qual a gente vai conversar aqui hoje, eram filmes que passavam muito no cinema em casa, eu assistia. Eu gostava bastante, eles exploravam bastante a imagem que ela tinha, né? Aquele tipo, estilo de roupa que ela usava, a imagem que ela projetava, enfim. E eram filmes que eu gostava de ver bastante quando eu era criança. Então, assim como a Camila, eu gostei muito dessa fase dela do final dos anos 80 até início dos anos 90, né? Na época do Like a Virgin, mas Like a Prayer, Express Yourself, enfim, né? E, início dos anos 90, a fase que ela fez a parceria com o Jean Paul Gaultier, que ficou muito marcada, as roupas que ela usava nas turnês, o famoso sutiã de cones, né? Eu acho que todo mundo lembra, né, dessa época. Mas, assim como a Estê também, o meu gosto já estabelecido pelas músicas dela, assim, de eu conhecer e ouvir, porque eu gostava mesmo já, assim, já com o meu próprio gosto formado, foi a época do Ray of Light, né? Pra mim, Frozen é o clipe mais incrível dela até hoje, assim. Então, passei pelo gosto de vocês duas, assim, fiz uma mistura. Só uma coisa que eu gostaria de trazer sobre a carreira da Madonna é algo que talvez seja um pouco polêmico, que é a apropriação da questão LGBT. Eu até tinha recomendado na nossa newsletter, que é para as madrinhas e para os padrinhos, um documentário que está disponível na Netflix, que é Strike a Pose, de 2016,
dirigido pela Esther Gold, que é um documentário que reúne alguns dos dançarinos da época da turnê do Blonde Edition 20 anos depois, né? Eles se reencontram e conversam e falam sobre como foi aquele momento. E é claro que esse documentário é feito todo na ausência da Madonna, né? São só os dançarinos. Mas, embora eles falem que não tem nenhum rancor, nem nada, em alguns momentos é colocado como, por exemplo, ela tirou um dos dançarinos do armário contra a vontade dele, porque dizia que ele precisava ter coragem de se colocar no mundo enquanto homem gay. Enfim, assim, certas formas que ela se apropriava da causa também para, de alguma maneira, divulgar a turnê dela, fortalecer aquela imagem de liberalidade que estava vinculada naquilo tudo, né? E quando a gente assistiu o documentário Paris is Burning, da Jane Livingston, que é um dos melhores documentários da história, assim, sem brincadeira, ele foi lançado em 90 e foi filmado entre 85 e 89. E ele acompanhava as pessoas que frequentavam os bailes do Harlem e de outras regiões de Nova York, majoritariamente homens gays e mulheres trans, negros e latinos. E aí a gente vê que uma das danças que aconteciam era uma competição chamada Vogue, né? Que era uma competição justamente de fazer as poses, imitar as poses que os modelos faziam na revista, como uma forma até de autoafirmação, né? Então, a coisa do strike a pose, né? E isso, a Madonna lançou a música dela depois, em 90, né? Meio que também se apropriando dessa linguagem que antes estava ali confinada aos guetos, e com isso ela conseguiu fazer um sucesso tremendo, um dinheiro tremendo. Enfim, Vogue foi uma das músicas mais famosas da carreira dela, né? E, de certa forma, isso não respinga para aquelas pessoas que viviam naquela situação de exclusão, que usavam essa dança como uma forma de expressão, né? Então, tem essa questão, assim, também. Eu não sei se vocês já viram alguma coisa sobre isso, como que vocês se situam. Então, tem uma biografia não autorizada, fizeram um documentário com vários especialistas, críticos musicais, que eles abordam esse tema, sabe? Dessa apropriação do Vogue, né? Da cultura Vogue, pela Madonna. Mas eles colocam isso em perspectiva, porque toda a carreira dela foi isso, foi a apropriação de comportamentos ou culturas musicais que não tinham tanta visibilidade, e ela se apropriou disso para manter o sucesso dela. Então, no início, por exemplo, ela queria desenvolver uma relação muito mais próxima com o funk, né? Que, inclusive, a primeira produtora dela não queria, que era a Camille, não queria. Mas o primeiro álbum que ela lançou, inclusive, não tinha nem o rosto dela na capa, porque era isso, era a apropriação do funk e era muito associado à cultura negra. Então, assim, a gravadora percebeu isso e tirou, assim, não fez com que ela aparecesse na capa do disco, para justamente ter uma vendagem maior, né, assim, alcançar um sucesso mais rápido. E isso, de fato, é questionável, né? Mas se a gente pensar, assim, acho que toda a carreira da Madonna não se restringe apenas a isso do Vogue, sabe? Se você for olhar a fundo, é mais amplo mesmo. Sem dúvida, Toda uma colagem de referências, né? Tipo, Lady Gaga foi pegar coisas dela depois e misturar com outras também, né? Que nem sempre é tão original, né? Tudo muita apropriação. Mas eu acho, assim, injusto, porque eu mesma tinha essa noção de strike a pose, Vogue, não sei o quê. Como se eu vou num show de drag e eu tô vendo elas fazerem, como se as drags estivessem fazendo referência à Madonna e não o contrário. É isso que eu acho injusto, né? Tipo, ficar como se fosse uma coisa que ela criou e não ela tirou do movimento, né? Mas, enfim. Assim, isso é errado. Dizer que foi ela que criou, realmente não, é bem exatamente. Muita gente associar, né? Eu acho que não é só eu que associo a isso, né? Tipo, já fala Vogue, Strike a Pose, já pensa que foi uma coisa da Madonna ou do produtor dela que seja, né? E não que já era feito nesse contexto, né? Isso é complicado, realmente. Inclusive, eu acho que o Paris is Burning também tá disponível na Netflix. E fica muito a recomendação para quem não assistiu ainda, porque realmente é um documentário super interessante sobre essa época, sobre essa cultura, né? E para quem assiste RuPaul, Drag Race, é muito bacana também, porque ele dá todo um contexto até das gírias, de vários elementos que são citados casualmente por RuPaul, e que aí a gente percebe qual que é a origem daquilo, sabe? É muito legal.
Eu quero deixar, a Camila já citou, mas recomendar o curta da Madonna, né, de 2013, o Secret Project Revolution. Ele tá no YouTube, com legenda. É pesado, assim, bem pesado. Ele é todo em preto e branco, ele tem uma atmosfera meio noir, assim, tipo, até remete a alguns clipes dela ali que o David Fincher dirigiu mesmo, nos anos 90. E ela fala algumas coisas questionáveis, tanto que ela encerra dedicando o filme a todo mundo que tem sua liberdade de alguma forma prejudicada e a preferência sexual das pessoas. Ela não coloca orientação como termo. Então tem esses pontos que a gente já tá acostumado a problematizar aqui. Mas mesmo assim, eu acho um curta bem interessante. Ela faz uma brincadeira com aquela frase do Godard, né, que pra tudo que você precisa para fazer um filme é uma garota e uma arma. Tem uma questão com isso, tem uma questão de ser preso também, ter a liberdade podada. Então é um curta pesado, mas acho que vale a pena, até pra gente pensar nessas questões, assim. Parece que ela tá falando de hoje no Brasil, algumas coisas, sabe? Eu queria só complementar também, porque, na verdade, eu tinha falado do curta que ela participa como atriz, né? O primeiro curta que ela participa como atriz, que é o The Egg, que é um filme de 74. É um filme experimental de 1 minuto, assim, eu achei ruim, assim, com o propósito de filme experimental. Mas, enfim, ela aparece como performer, é a primeira aparição dela no cinema. Mas esse curta que ela dirigiu, que ela co-dirigiu com o Steven Klein, que, inclusive, é um projeto que, se eu não me engano, acho que foi só para a internet, eu achei interessante, assim, eu acho que ela está propondo um debate sobre direitos humanos, né, ali nesse filme todo preto e branco. Tem uma imagem bem publicitária, mas eu acho que isso tá dentro, assim, das propostas que a Madonna faz, assim, mas me incomodou um pouco, assim, o excesso de uma imagem muito limpa, assim, muito publicitária. Tem uma discussão que eu acho interessante nesse filme, que ela fala um pouco da espetacularização da morte também, né, quando ela aparece ali, né, atirando nos performers, acho que tem um pouco disso também. Mas, enfim, ainda tô tentando pensar melhor sobre esse filme. Tem muitas coisas, assim, nele. Tem muitas informações nele. Eu tô pensando um pouco melhor, assim, na proposta. Mas as performances são lindas, assim, tipo, os dançarinos. É bem doido, assim. Achei massa. Esteticamente, pelo menos, ele é foda, no meu gosto. E o primeiro filme sobre o qual nós vamos conversar hoje é o Procura-se Susan Desesperadamente, de 85, da Susan Seidelman, que fala da história de uma entediada dona de casa suburbana que está buscando escapar da sua vida, sofre amnésia após um acidente, acorda e é confundida com uma nova-iorquina de espírito livre chamada Susan. Rosanna Arquette ganhou o BAFTA de melhor atriz coadjuvante pela personagem principal, né? E foi indicada no Globo de Ouro, na mesma categoria. E o filme ainda foi indicado na categoria de direção na quinzena de realizadores em Cannes e é melhor filme estrangeiro no César, a premiação do cinema francês. Fiquei bem surpresa com essas duas últimas indicações do filme. Tipo, mostra a quinzena de realizadores de Cannes e César, assim, né? Top! Eu gosto bastante desse filme. Foi bem nostálgico rever, assim, né? Só lembrava dele realmente pedaços na infância. E eu acho muito divertido mesmo. Eu adoro Rosanna Arquette. Acho que ela tá num papel incrível. E apesar, né, de romantização que acontece e tal, é muito bom ver a Madonna toda caracterizada, toda trabalhada nos anos 80 ali. Quando toca Into the Groove na boate, é muito massa. E eu gosto dessa brincadeira, esse fascínio que a personagem da Rosanna Arquette tem por ela, sabe? Essa obsessão que ela fica pela Susan, né? Acho bem bacana. Eu confesso que eu não queria ter revisto esse filme, porque tinha boas lembranças. Oh, meu Deus. E agora eu comecei a ver vários problemas nesse filme, vários, assim. Eu gosto do filme do início até a metade, porque eu acho que depois ele tem vários problemas que me incomodam. Dá uma caidinha mesmo. Assim, os incômodos talvez eu gosto do filme ser uma comédia, mas eu acho que os alívios cômicos do filme são bem preconceituosos. Principalmente com prostitutas e lésbicas, né? Eu acho que tem várias piadas com prostitutas e lésbicas no filme. E tem uma coisa que me incomoda também, que eu acho que foi o mesmo problema que eu tive quando eu assisti os Goonies, reassisti os Goonies, né? Porque os Goonies também, acho que era um filme que ali, do mesmo ano, inclusive, é um filme de 85,
que ficou muito marcado assim, na minha lembrança. E eu fui reassistir no ano passado e comecei a ver vários problemas. Assim, eu sei que é um filme infantil, eu sei que é um filme de aventura, que a gente tem que deixar um pouco as coisas de lado, mas muitas coisas me incomodaram, assim, na construção mesmo da história. Por exemplo, né, tem no Procura-se Suzy Desesperadamente, a gente tem aquele cara que persegue a Roberta e a Susan, né? E ele é um gangster, né? E assim, o filme, ele explora esse personagem num tom de comédia, e eu acho que isso prejudica muito o filme, porque alivia todas as tensões que podem ter, e aí coloca as duas no final como se fossem as heroínas do caso, né? E dá a entender que elas vão se transformar BFFs, né? Best Friends Forever, porque é como se elas tivessem resolvido todo o mistério lá do brinco da Nefertiti e tal, e isso... qualquer tensão possível, isso vai ser apaziguada pela comédia, pelo tom cômico do filme. E eu acho que nos Goonies tem esse mesmo problema. Quando você vê aquela trupe de criminosos ali, parece... Tudo que eles fazem é bobo, né? Assim, parece que não funciona bem dentro do filme. Mas aí você tem que relevar, né? Porque é um filme infantil e tal. Mas aí, tipo, no Procura-se Susan já não é isso, né? E aí eu acho estranho, inclusive, aquele desfecho do filme, porque coloca as duas como se elas fossem se unir e não tivesse nenhum tipo de diferença, quando na verdade está bem clara a diferença das duas personagens, né? A Roberta é essa mulher que é muito rica, que tem essa vida, parece ter uma vida cor-de-rosa. Ali o filme começa com essas várias cores rosas dentro do salão de beleza, né? Então já apresenta a personagem dentro desse universo, que vai ser desconstruído pela descoberta da Susan, né? Da personagem da Susan, que é o oposto de mulher, né? Um tipo de mulher que é o oposto, né? Que é a mulher que desaparece, que aparenta sobreviver de golpes nos homens. Acho que pelo menos indicou um pouco isso, assim, da personalidade da Susan. Então, assim, são mulheres completamente diferentes e que ali, naquele final, parece que as coisas se apaziguam, sabe? De uma forma muito rápida, e eu não consegui... Me distanciou um pouco esse final. Mas eu gosto muito do início até metade. Aí depois eu acho que vai tendo uma série de problemas no filme. Pois é, eu ainda gostei do filme nessa revisão. Fazia anos, realmente, que eu não assistia. Essa questão do perigo do cara que tá seguindo as duas, eu entendi como fazendo parte da história, assim, por exemplo, tem uma hora que ele tá seguindo elas na calçada e a forma como é construída essa cena, essa sequência, realmente dá medo, então não é suavizada. E, por outro lado, a questão da prostituição, como ela é colocada, eu fiquei com um entendimento de que estivesse sendo colocada de uma maneira crítica. Porque, por exemplo, a personagem da Roberta, ela é presa por prostituição porque ela é uma mulher andando na rua sozinha de noite. Lógico, então é uma prostituta, né? Segundo a visão do policial. Então eu entendi isso como até uma crítica do filme, da falta de autonomia que nós temos em espaços públicos de andar sozinhas de noite, por exemplo, porque as únicas mulheres que têm essa liberdade, vamos dizer assim, são entendidas enquanto prostitutas, né? E aí o filme ele até contrapõe, porque o marido tá procurando ela, que não sabe que tá perdida porque tá com amnésia, e ele fica trazendo sempre a foto, que é a foto do casamento deles, né? E aí eles não reconhecem imediatamente porque tem o mugshot lá, né? E aí essa contraposição, né? É o casamento versus o mugshot, a foto dela de prisão, que foi presa como prostituta, então ela faz essa dualidade de santa e puta, né? A santidade do matrimônio versus a liberdade do andar de noite sozinha, né? Então, eu achei assim que até que pra ser uma comédia dos anos 80, dessa época, algumas coisas são ainda bastante criticadas. Eu acho que, por exemplo, de certa forma, a instituição do casamento é meio zoada, assim, no filme, por exemplo. Então, assim, não é que seja perfeito, é óbvio, né? Mas até que sobreviveu pra mim. Eu gosto dessa desconstrução da Roberta, porque no início, assim, ela tá aprendendo a cozinhar em casa pro marido. Tem até um videozinho que passa aquela Júlia, né, do filme com a Meryl
engraçado aquilo. E a gente olha a geladeira dela, só tem foto do marido, é tudo marido, a vida dela. E aí, ela desse tédio, né, dessa amnésia, ela parte pra uma outra realidade, assim. Então eu gosto dessa fantasia, assim, dela buscar uma outra vida pra ela e conseguir mudar. É interessante porque eu tinha revisto recentemente, fazendo umas maratonas dos filmes do Polanski, me julguem, que eu gosto muito, é muito semelhante ao roteiro de Busca Frenética. O roteiro desse filme é muito próximo mesmo. Eles são até de épocas parecidas também. É essa mesma história. A mulher some e o marido fica procurando e tal. Tem essa confusão com ser prostituta também. É uma comparação interessante. Acho que eu perdi a piada com a lésbica. Camila, foi mal. Não lembro, não reparei. Pode ter sido alguma coisa da tradução que eu não peguei. Gosto muito das cenas do brechó também, que ela vai trocar a jaqueta do Jimi Hendrix dela supostamente pelas botas e tal. Acho bem massa. O jeito da Madonna mesmo, né? Como ela sai do quarto de hotel totalmente despretensiosa, sabe? Eu sei, me fascina bastante essa aventura. E tem um detalhe interessante também, que ela chegar de ônibus em Nova York. Tem essa cena no filme. Isso foi uma coisa que aconteceu com Madonna na vida real, né? Tipo, ela tem esse relato, né? Que ela tinha, acho que $30 e foi sozinha para Nova York para recomeçar a vida. Então tem essa referência à biografia dela também, né? Que eu acho massa. Então, eu vou falar sobre esse aspecto que a Isa falou. Eu acho que há um momento específico que me parece ser em tom de crítica. Isso, né? Principalmente depois daquela cena de perseguição à noite, que a Roberta sofre, né? Porque ali ela vai se esconder naquele galpão, aí tem aquele segurança que já olha pra ela, já querendo assediar ela, né? E ali já fica claro o que vai ser o desenrolar daquela cena, né? E aí depois o policial que encontra ela pergunta se o agressor, na verdade, era o cafetão dela. Então, assim, pra mim, ali ainda funciona como um tom de crítica, né? E no momento em que o delegado vai responder pro marido quem foi que pagou a fiança, e ele diz que não sabe, que talvez tenha sido ou o namorado ou o cafetão. Nesses momentos eu sinto que o filme toma essa posição crítica. Mas, a partir do momento em que o marido da Roberta conversa com a cunhada da Roberta, a irmã dele, você vê que vira como se fosse um alívio cômico. Quando ela diz, né, que boa parte das prostitutas, elas são lésbicas. E aí a cunhada já começa a se questionar se a Roberta também é lésbica. Então, assim, a forma como essas cenas são construídas, e isso é retomado depois, porque o marido pergunta pra Roberta se ela era lésbica, sabe? Então, tem um tonzinho, assim, e é muito rápido. Né? É muito rápido. Eu não digo nem da cena da perseguição, porque ali você percebe que existe, assim, um tom de crítica, mas nessas outras cenas, não. Porque elas são construídas de forma muito rápida, diálogos muito rápidos, nesse tom de alívio cômico mesmo. Então, eu achei bem complicado. É verdade. Eu não tava lembrando dessa questão ali da cunhada. Isso ali faz total sentido. Realmente foi nesse sentido mesmo, de alívio cômico, não de crítica. Mas a cena da perseguição realmente dá medo, mas depois isso você não vê, assim, nada nas cenas que acontecem que o gangster faz, as perseguições que ele faz, é bem diferente do que a construção de um criminoso, assim, num outro tipo de gênero, né? De gênero de filmes de gangster, né? Tipo, ele não levaria tanto tempo para fazer alguma coisa com essas mulheres, entende? Então eu acho que o filme... Acaba que esse personagem, que é o contraponto dramatúrgico do filme, ele não tem tanta força, assim, e você não espera que algo pior vá acontecer. Eu fiquei pensando nisso, porque eu gosto muito do filme... As apresentações das duas personagens, como o filme vai desenvolvendo, a desconstrução da Roberta, mas aí acho que lá pela metade pro final tem isso. Enfim, eu só não queria ter revisto esse filme, porque eu tinha uma boa lembrança. Pois é. Não, e essa coisa da investigação, ela é bastante divertida. Ele vira um filme detetivesco mesmo, né? Em determinado momento. Mas realmente, assim... É claro que esses filmes dessa época, realmente, quando a gente revê, sempre aparece alguma coisa, né? Nunca passa ileso. Uma coisa que eu gostei ainda revendo foi, a Estê mencionou o brechó e tal, justamente a questão das roupas, porque parece que o próprio figurino incorpora um pouco da estética da Madonna nessa época, as luvinhas de renda branca e tal, né? Tem uma cena bem legal que a Susan tá tirando selfie de Polaroid no chão, eu adoro. né? Vou postar no Insta. Achei muito legal. Aquela coisa dos colares, né? Vários colares.
E realmente isso que a Camila tinha mencionado da diferença entre as duas mulheres, isso se contrapondo a uma Roberta que, enquanto com amnésia, incorpora também esse estilo, né, da personagem da Madonna, da Susan, né, mas que, enquanto Roberta, tem aquele visual de classe média burguesa dos anos 80 total comportadinho, né. Sim, e acho bacana também que a Madonna não é, tipo assim, ela não tem um corpo muito padrão. Eu vejo, pelo menos nesse filme, que não é aquela coisa magrelona e tal, tipo, ela tem o corpo dela mesmo e tá de boa com isso, sabe? Tem algumas cenas que fica bem nítido, assim, eu acho isso bem bacana também no filme. E acho que para anos 80, ele não é tão problemático, apesar dessas questões que a gente pensando hoje, sim, não é tão assustador igual rever os filmes daquele diretor lá, Isabel, como é que chama? O John Hughes. O John Hughes tem umas coisas assustadoras quando a gente revê. Esse, sim, a gente fala, nossa, realmente, né, hoje não rolaria. Mas ainda acho sutil, assim. Também. Eu ainda achei um filme gostosinho de assistir, divertido. É o melhor dos 3 que a gente vai falar no podcast hoje. Bom, então, já que a gente falou dos outros, né, o segundo filme que a gente vai mencionar hoje é Os Sujos e Sábios, que aí é dirigido pela própria Madonna, que foi lançado em 2008, e é uma comédia centrada em 3 colegas de apartamento e suas vidas desesperadas em Londres. Ele foi indicado a melhor filme no Prêmio TED, que é o prêmio LGBT do Festival de Berlim. Então, esse filme, assim, ele é complicado, né? Ele é um caos, é uma coisa de louco, tipo, é complicado a gente se situar no que tá acontecendo ali. E acho que o que me manteve mesmo é porque o protagonista, né, que é o interpretado pelo Eugene Hutz, espero estar falando certo, ele é de uma banda que eu até gosto, que é o Gogol Bordello. Então, em alguns momentos tem showzinho do Gogol Bordello e tal. Eu gostei bastante da personagem da Holly, apesar dela ser bem sexualizada ali, o negócio do vestido da Britney e tal, no polidense, mas eu fiquei encantado com ela, assim, achei uma atriz linda e tudo, então, e essas duas coisas me atraíram, assim, acho que na verdade, os 3 personagens são interessantes, pra mim. O personagem do Eugene não, mas o fato dele ser da banda do Gogol Bordello. É só isso, assim, mas é uma loucura, porque é muito caótico e não dá, assim, pra se apegar na história e torcer pra eles, porque ele é um cara muito escroto, né? Então, assim, é desconexo, é meio indigesto. Então, é um filme bem difícil de assistir e chegar a alguma conclusão sobre ele. Então, e só pra contextualizar esse título, né, Sujos e Sábios, é uma fala que tem durante o filme, né, que ele fala, né, que sujeira é algo que vai aparecer como um oásis no deserto se a gente sempre viver como santo, né, e que a sujeira e a sabedoria são 2 lados da mesma moeda. Enfim, é uma coisa pretensamente... Pseudocult. Pseudocult. Intelectual, Isso, tipo, pra tentar passar uma mensagem, mas tô contigo, Estê, assim, achei esse filme uma bagunça. A questão do polidense que é colocado, pra mim, as cenas são trabalhadas com muito male gaze ainda, muito olhar masculino, não sei, assim, como que foi a formação da própria Madonna pra chegar na posição de diretora, assim, mas parece que ela não desconectou desse olhar masculino da câmera enquanto tava tratando dessas cenas, né? Tem muita questão, assim, de racismo, de sexismo que é colocado no filme, mas não é colocado de uma maneira crítica, é só jogado nos personagens e fica ali, né? Então, parece que a gente não consegue se envolver com a história de ninguém especificamente, e as coisas só vão acontecendo, uma sucessão de eventos. Eu vou fazer que nem Estê. Eu gosto muito da banda de punk cigano, Gogol Bordello. Eu acho legal, assim, inclusive termina lá com eles, né, fazendo a apresentação. Mas eu achei vários problemas no filme. Primeiro porque eu acho que é um filme que é muito influenciado pela própria obra do Guy Ritchie, né? Ela falou que, inclusive, o Guy Ritchie foi quem inspirou ela a escrever esse roteiro. E eu acho que esse filme, ele tem esse humor britânico que a gente vê nos filmes do Guy Ritchie. Inclusive se fazendo uso, assim, de identidades, né, pra usar isso como alívio cômico. Eu acho que o problema que tinha ali no Procura-se Suzy Desesperadamente, eu acho que nesse filme é reforçado ao quadrado, porque você vê ali eles falando de judeus, ciganos, crianças na África, imigrantes indianos. Sim. A representação daquela mãe indiana é muito complicada da forma como é construída aquela cena, né? Ali aparece como um alívio cômico, quando na verdade o problema é bem sério.
Eu não gosto nada do narrador protagonista, da postura dele, né? Acho que... Não ele como um personagem dentro do filme, mas esses momentos em que ele aparece narrando para dar essa mensagem da história, e aí eu acho que ele se coloca numa posição de um homem muito esclarecido, né? Como se quisesse ensinar para o espectador sobre a vida, né? Eu acho que é uma postura tão arrogante isso, que... Eu não sei, eu fiquei com muita dúvida, assim, o que ela estava querendo dizer com esse filme, até porque é um filme que passa uma mensagem que não tem nuance nenhuma, né? Porque é isso, a moralidade ela é entendida pelo certo e pelo errado, aí tem aquela contraposição do feio, do belo, do sujo e do elevado, né? Dos sujos e sábios. Então, assim, as coisas são colocadas de forma muito dicotômica sobre a vida, que não se fala das nuances, né? Que, pra mim, são as coisas mais interessantes da vida, são as nuances. E aí eu acho que o filme simplifica nessas dicotomias a partir desse discurso do protagonista que, honestamente, me passou uma mensagem muito arrogante, sabe? Sobre a vida. Sim. E também eu acho que o filme tem eu acho que é um filme que se dispõe a falar de sexo, mas eu acho que ele tem uma visão bem encaretada de sexo. Não sei se vocês sentiram isso, mas, enfim... Demais. Prega umas verdades, supostas verdades, assim, né? Tipo, sobre isso, assim, homem, taranã, mulher, taranã. Tipo, de novo arrogante, né? De novo reforçando estereótipo, então é complicado mesmo. Que é um problema do filme seguinte também, que a gente vai falar depois. Eu também quero mencionar isso. Tanto que tem uma hora que tem um personagem que ainda fala assim, né, que pra menina que tá trabalhando com polidense, né, que o caminho do sucesso é cheio de humilhação e se você fizer sucesso como stripper, pode até ter uma morte glamurosa, tipo... É bizarro. Tipo assim, a mulher que trabalha com o próprio corpo, ela tá fadada à tragédia, não existe outro caminho, pode ser com glamour, mas vai ser uma tragédia, né, então, assim, é uma coisa que não acrescenta, parece, né? Não é discutido. E aí eu mencionei o racismo porque também tem um momento que o personagem, que é o cigano, é chamado de cigano selvagem e nojento. Numa declaração bastante racista de outro personagem, né? Mas isso é feito em tom de piada, em uma conversa casual entre os dois, e fica por isso mesmo, assim. Então, nada disso é colocado. Quando as populações ciganas da Europa passam por situações constantes de racismo até hoje, e o filme, ele não toca nisso, sabe? Ele só joga isso aí como se fosse uma brincadeira entre duas pessoas que se conhecem. Complicado. Porque não seria problema ela colocar essas questões se elas fossem problematizadas, né? No caso, é tudo muito rápido e é usado para alívio cômico mesmo do filme. Então é muito estranho ver esse filme. Acho que só teve uma cena que eu gostei do filme. O show? Que eu realmente gostei do filme é quando tem uma cena que... passa a música Erotic dela, da Madonna. Sim. E ela é substituída pela Baby One More Time, da Britney Spears. Sim, essa cena é ótima. Também foi a cena que eu gostei. O resto é bem complicado. Inclusive porque parece que a própria Madonna tá comentando sobre essa coisa da passagem do bastão, né? Da geração seguinte que tá chegando. Então, a música na boate, sai a Madonna e entra a Britney Spears, né? Tem mais a ver com a personalidade da Holly também, né? Tipo, essa questão da Britney. É bacana isso mesmo. E a Madonna é fã da Britney. Tipo, ela super apoiava, né, o trabalho. Falava, não, ela é muito nova, essa menina. O que é isso, gente? Para de pôr problema, né? Tá ótima a Britney. Então, essa questão é massa mesmo. Deixando bem claro, né, pra quem estiver ouvindo, quando a gente traz essas problematizações, não é porque um personagem não possa ser racista, ou um personagem não pode ser machista, ou misógino, né? Mas a questão é que, como isso é usado na narrativa, né? Porque, às vezes, o discurso é colocado, mas ele não é colocado de uma maneira crítica ou contextualizado, ele só é disposto, né? Então, quando a narrativa não se posiciona em relação a essas declarações, ela tá basicamente endossando, né? Esse que é o problema. Sim, disse tudo. É isso mesmo que eu penso. Bem colocado. Bom, e o último filme que a gente vai abordar aqui no podcast de hoje é o I, o Romance do Século, de 2011, que trata do relacionamento entre o príncipe Edward e a estadunidense Wallis Simpson, que foram condecorados Duque e Duquesa de Windsor, e a Wallis era divorciada. O filme ele é relembrado em paralelo a um romance contemporâneo entre uma mulher casada e um segurança russo.
Ele foi indicado ao Oscar de melhor figurino e venceu o prêmio do Sindicato dos Figurinistas de melhor figurino de época. E também venceu o Globo de Ouro de melhor canção original. Sobre a história verídica que levou à abdicação do futuro rei em 1936, Madonna justifica o que a levou a escrever o roteiro. Eu não conseguia esquecer o fato de que um homem desistiu do trono por uma mulher. Da minha perspectiva, os homens desde o início dos tempos lutam para subir ao trono. Os homens são animais em busca do poder. Então por que esse homem fugiria do poder? Bom, eu vou começar já dizendo que achei esse filme pavoroso, fora os figurinos já mencionados, que são realmente bonitos, né? E a atuação da Andrea, eu esqueci o sobrenome dela, que interpreta a Wallis, né? Que é ótima também. Mas assim, a Madonna parece que tá tentando espelhar a própria experiência dela de mulher fora das regras morando na Inglaterra, então, na época que o filme foi produzido, né? Com a vivência da Wallis, como essa mulher pária, divorciada, mal vista na sociedade, um escândalo, enfim. E aí, parece criar essa versão romanceada da história em que ela esqueceu de contar apenas um pequeno detalhe, que o casal era simpatizante de Hitler e do regime nazista. Então, assim, ela tentou criar toda essa versão limpa da história, e para isso teve que criar muito mais simpatias em torno dos personagens retratados. E como a gente estava falando agora off-topic, fora da gravação, que quem assumiu o trono quando ele abdicou é a história que aparece naquele discurso do rei, né? Então, ainda tô esperando um filme que aborde de uma maneira interessante essa época da história britânica, porque com esses dois filmes não deu muito certo para mim e para vocês. Não, eu fiquei na dúvida. A sua crítica maior é com relação ao aspecto histórico do casal Wallis e Edward, né? Porque eu acho que essa questão do vínculo com o nazismo fica bem forte no final, ali nas sequências finais, né? Não, eles ainda dizem que eles eram ingênuos, como que, sei lá, eles foram convencidos porque eles eram tão bonzinhos que o discurso colou. Sim, mas tem reforço disso mesmo, é verdade. Mas assim, não é nem só o aspecto histórico, mas eu também acho a narrativa do filme muito pobre. A forma como as duas histórias são amarradas é muito fraca. A história contemporânea não dialoga de verdade com a do passado, fora o fato de que a personagem fica obcecada pela Wallis, né? E a questão das tentativas de engravidar. Então, é muito forçada a forma como se criam essas relações. Oscar Isaac interpretando um russo, eu fiquei, o quê? Sim. Então, é muita coisa que parece feita... Desculpa, assim, mas parece feita nas coxas, pra colocar em termos bem simplórios, assim. Tipo, parece que não houve uma reflexão pra realmente elaborar esse roteiro, pra realmente criar paralelos entre essas duas personagens. Eu tô meio sem graça agora de gostar do filme. Mas pode gostar, pô. Não, assim, não vou desgostar, porque eu achei uma boa produção, sabe? Assim, tipo, se a gente pensar no outro filme da Madonna que a gente acabou de falar e pensar nesse, porra, sabe? Tipo, ela evoluiu pra caramba como diretora. Então eu gosto, além do figurino merecidamente premiado, eu acho que a atriz que fez a Wallis, ela tem um outro filme que eu não gosto, da Jane Campion com ela. Eu acho que esse compensou pra mim, sabe? Que eu acho que ela tá muito bem mesmo. E agora eu enxergo ela como atriz de outra forma. E eu acho bonitinho o romance dela com o Oscar Isaac. Acho meio próximo do que aconteceu com a Susan, né? Rosanna Arquette no Susan. Essa, né, mudança de vida, assim, tipo, trocar um casamento bosta por um cara mais legal. Acho massa isso. E os paralelos com a história eu acho bem construídos, assim, tipo, ela visitar o museu e se comparando e tudo. Eu acho que eu lembro que eu não vi ele também, assim, muito esses dias, não. Já deve ter, tipo, um mês que eu vi esse filme. Que tinha uma tentativa de não vilanizá-los por essa questão do nazismo, né? Como se fosse mentira. Acho que chega o jornal na casa de alguém, tipo assim, nossa, estão nos acusando de nazistas, que absurdo. Então eu não lembrava do detalhe histórico de que realmente eles eram e tudo mais, então isso não chegou a estragar o filme pra mim. A princípio, assim, eu achei um filme bom, porque eu gostei, assim, achei bem massa.
Eu fiquei pensando mais do que essa fidelidade com a história, eu acho que eu fiquei pensando mais na relação das duas personagens mulheres, né? E como ela coloca as duas personagens em paralelo e como é que se dá a representação das duas em momentos distintos, né? Ali a Wallis nos anos 20, nos anos 30 e a Wally nos anos 90. Primeiro que, assim, eu acho que... A Jujuba tá começando a latir aqui, tá ficando um pouco... Quer participar? Eu acho também. Então, eu acho que é um filme que, em muitos momentos, ele é cafona na forma dele. Eu acho que nos momentos mais tensos, principalmente nos momentos de violência doméstica, eu acho que ele entra numa certa romantização da dor que eu acho problemática. Primeiro por causa do uso, assim, muito excessivo da trilha musical naquelas sequências. Eu acho que poderia ser mais seco a construção daquelas cenas para ter um impacto maior. E aí chega, assim, nos momentos, assim, de dar aquele close na lágrima caindo. E não sei, eu acho que pra mim aquilo despotencializa, sabe? A gravidade do que é aquelas cenas. Acho que tem um certo apego a uma romantização da dor ali que eu acho que não é interessante pra construção mesmo das personagens. E tem, assim, eu acho que a personagem da Wallis, ela é muito complexa, né? Acho que... Ela é muito complexa, mas em alguns momentos eu acho que cai num certo discurso do conformismo. Em que sentido? Porque ali há várias falas dela que são bem complicadas e eu fico pensando nessa personagem real, sabe? O que ela aproveitou dessa personagem real para construir essa personagem fictícia também, né? Porque ali tem momentos que ela fala que ela não era bela, mas aí, por conta disso, ela tinha que se cuidar, né? Cuidar desse modo de se vestir. E aí eu fico pensando que era uma personagem que ela não era nobre, né? Então como é que ela se cuidava tão bem, assim, se vestia tão bem, com aqueles vestidos super caros, se ela não era nobre, se ela não tinha meios materiais para isso? Então isso já provocou um problema para mim, que é essa preocupação com o visual para conquistar os homens. Como é que isso se dava? Pérolas. Como é que isso se dava de forma, sem ser essa forma romantizada como o filme mostra, né? E aí ela fala que todos os homens são territoriais, mas aí fala aquilo e não aprofunda, assim, o que ela tá querendo dizer ali naquele momento. Você vê em vários momentos que ela cumpre esse papel de secretária, né? Porque ela redige as cartas dele, ela começa a falar de política. Então, assim, você percebe claramente que o Edward se interessa por ela também por esse aspecto, porque seria impossível continuar a vida sem ela, porque é isso, né? Esse trabalho de secretária que ela faz para ele. E tem um momento que eu achei curioso, assim, até um pouco relacionado com a própria Madonna, porque há momentos em que ela é bem material girl, né? Principalmente nos momentos em que ela recebe os diamantes, né? Aquelas cruzes com diamantes, né? Quando ela vê o diamante no fundo da xícara, ela diz pra ele, né? Você sabe como atingir o coração feminino. E são os crucifixos que a Madonna usou por muito tempo também, né? Esses berloques ali de crucifixos, né? E aí, por isso que eu também achei que até visualmente a Madonna parecia estar fazendo esse paralelo entre as duas. Não sei se a Wallis usava na vida real também esses acessórios, mas pelo destaque que ela deu em cena, parece que ela estava tentando criar esse elo. Eu acho que tem essa visão que é muito particular da Madonna de entender que uma forma de empoderamento se dá pelo consumo. Por quê? Porque não só pela personagem da Wallis, mas pela personagem da Wally também. Porque ali naquele momento em que ela tá mais feliz, é o momento em que ela consegue obter aquelas luvas pelo leilão, né? Então, assim... Tem também um pouco disso na construção da personagem da Wally. Eu acho que isso reflete muito a visão que a Madonna tem. Essa questão do leilão, eu notei aqui, agora eu tô lembrando os problemas que eu vi no filme. Porque é associada a poder, né? Total, assim, diretamente. Tipo, ela participa de um leilão, acho que com a grana do marido, e aí ela se sente poderosa por estar fazendo isso. Então opa, como assim, né? E se sente vingando, então é meio complicado. E o uso da trilha realmente pesou. Tem acho que a cena da carta mesmo, faltava tipo 40 minutos pro filme acabar ainda, e era uma trilha tão alta que você pensa, é o fim, vai acabar aqui, tá acabando. Isso aqui é o clímax, né? E não era. Então tem essa falta de mão boa aqui nesses momentos também, né? E a Madonna falou que queria que essa história fosse contada do ponto de vista da mulher e tudo. Tem os momentos dramalhão, né? Tem closes nos olhos chorando, aquela coisa toda. De novo, né? White people's problems. Por que tem que ser só assim e tudo mais?
A cena dos velhinhos dançando nos anos 70 é meio vergonha alheia também. O que mais? Não por eles serem velhinhos, mas porque é uma cena vergonha alheia, porque ficou meio esquisito. E é isso, né? Não é um filme... Eu gostei dele apesar de todos esses problemas, né? Não é um filme perfeito, mas bom, ok, pra mim. E falando mais uma coisa, a gente começou esse episódio falando da apropriação que a Madonna faz das coisas, né? E ela se apropria do Maria Antonieta, né? Da Sofia Coppola, naquela cena em que, do baile da Wallis, que você vê tocar aquela música do Sex Pistols. Mas ali não me incomodou tanto, porque eu vi a cena construída pelo lado subjetivo, né, da Wally, que é uma personagem dos anos 90. Então, assim, como a cena é toda construída pela subjetividade da Wally, ali não me incomodou, não. Mas se fosse de uma outra forma, talvez me incomodaria. Mas, enfim, é uma citação bem clara, né, a Maria Antonieta, da Sofia Coppola. Também não me incomodou, porque eu também achei que ela estava tentando construir essa imagem da Wallis como uma mulher muito livre, muito à frente do seu tempo, uma mulher de espírito punk antes do punk existir, né? Enfim, mas eu acho assim que a trilha sonora como um todo, que você mencionou até das cenas de violência, né, Camila? Eu acho essa trilha excessivamente melodramática, fica pontuando o tempo inteiro, pesou a mão. Não cheguei a olhar quem compôs, mas achei muito pesada. E essa questão da violência também me incomodou, principalmente na cena de abertura já, porque parece, aqui eu tinha mencionado antes do male gaze, né? Não só ela explora a lágrima, o sofrimento, a dor, como ela traz isso tudo vinculado à nudez de uma maneira bem estranha, assim. Parece que ela tá usando o corpo nu como uma maneira de ampliar a sensação de sofrimento que tá sendo posta ali, enfim. Não achei que ficou bem resolvido isso. Sobre esses estereótipos que a gente também tinha mencionado no filme anterior, como ela coloca, né, que os homens são criaturas visuais, isso que a Camila mencionou, né, de que a Wallis precisava estar bem vestida, realmente isso causa incômodo, porque também me peguei pensando, mas como é que ela tem todas essas pérolas, sabe, da onde que sai esse dinheiro? E a direção, assim como um todo, é um filme que ele tem uma direção de arte muito boa. Eu acredito que a Madonna foi bem servida por uma boa equipe. Então, eu não sei, parece que ela pega alguns estilos que ela acha que tem que usar e vai usando. É claro que o filme se favorece de uma boa equipe, né? Quem sabe num próximo trabalho, né, Madonna? A gente ama você, continue sendo diva, né? Mas eu acho que em comparação ao filme anterior, ele evolui muito dramaturgicamente. Sem dúvida. Com todos esses problemas, mas ainda assim é um filme... O que me deu assim um pouquinho de incômodo foi a cartela lá dos Weinstein, né? Nesse momento que a gente está discutindo isso. Total. Eu não consigo mais ver nenhum filme que tenha essa cartela, porque eu já fico pensando nas coisas, sabe? Como é que deve ter sido essa produção e tal. Harvey Weinstein aí, bem na nossa cara, na abertura, né? E não tem o que fazer, né? Assim, é o histórico da produção do filme, né? Mas voltando aqui ao filme, o que vocês acharam do final? Deixa eu lembrar o final. Eu achei bem complicado o final. Eu não lembro, acho que ela tá grávida com o Oscar Isaac, não? E se abraçam e ficam felizes pra sempre? O que mais que rola? Não, o final é o encontro materializado, né? Dessa fantasmagoria da Wallis com a Wally num banco de uma praça. E aí a Wally pergunta pra Wallis se é possível alterar o destino, mudar o destino. Aí ela diz que ela já sabe a resposta. Se lembra disso? Só que aí, imediatamente, depois ela liga pro cara. Aí eu fiquei pensando, gente, será que ele é que é a solução pra mudança do destino, sabe? Eu achei bem ruim, assim. Porque qual seria a garantia de que ele seja realmente um homem melhor do que o que ela tava? Não tem garantia. Você mal aprofunda, né? Esse personagem do Oscar Isaac. Ele aparece praticamente como só um interesse amoroso. Alívio sexual. É uma forma dela fugir daquela situação, daquele casamento opressivo, mas ele também não é um personagem desenvolvido, né? E eu pensei mais nisso porque a gente vê que o destino da Wallis foi lutar pelo amor, né? Pelo Edward, mas aguentando uma série de infelicidades, né? E aí, como o filme o tempo todo faz o paralelo entre as duas, não sei se é um bom final pra essa personagem, entende?
A tendência de romantizar tudo, né? E simplificar assim. E aí eu tava lendo sobre esse filme e a Madonna falou mesmo que ela fez esse filme com uma ode ao amor, sabe? E aí eu fiquei... Foi isso. Aquelas que brega, né? E aí assim, quando o amor se coloca em primeiro plano... E aí você tem que se submeter a várias privações. Mas e é engraçado porque a própria Wallis, ela fala, né, que agora que eles estavam juntos, eles vão ter que ficar juntos pra sempre, né? Porque depois de desafiar reino, império, realeza e tudo mais, eles vão ter que ser o casal exemplar, né? Não, justamente. O jeito que explora esse peso. Porque você vê a ilusão ali, sabe? Agora eu lembrei. Quando ela fica meio deprimida até por isso. Tipo, então eu não tô feliz tanto igual eu deveria ser, né? E aí eles caem no isolamento, porque odiados, né? Aconteceu tal coisa. Então eu achei essa exploração até interessante. De ver que não é o final feliz. Não tem como ser. Inclusive, no mesmo final, tem isso, ela falando, a Wallis falando, né? Como sobreviver ao maior romance do século. Né? E eu acho que é isso, é ter que encarar isso de qualquer forma, independente se você vai ser feliz ou não. Eu acho isso muito pesado, assim, achei bem pesado. Porque a imagem, o mito que se cria sempre vai ser superior à realidade, né? Mas enfim, essa ode ao amor, realmente, acima de tudo, é complicado no filme. É um probleminha. Enfim, vamos esperar discos novos... Provavelmente com mais afinco do que filmes novos, né? Boa. Como que é a frase clássica, Isa, sobre ela é uma boa cantora, diretora? Você tinha falado antes. Como diretora, ela é uma ótima cantora. Isso. Mas nós gostamos de Madonna. Nós te amamos, Madonna. Nós amamos. Adoro a Madonna como performer. Eu acho que ela se reinventa, né, a cada álbum lançado. Inclusive, ela já tá com umas certas... Assim, já anunciando que vai estar com um álbum novo para lançar. Então, acho que, assim, a gente espera que nesse aniversário de 60 anos dela, agora no dia 16 de agosto, ela vai estar trazendo coisas boas no campo da música. Eu espero, assim, que ela faça algo tipo Ray of Light de novo, assim, não sei. Eu não duvido de nada da Madonna, sabe? Essa mulher é uma coisa. Porque eu acho que faz sentido ela errar, assim, na mão, na direção, ou em algum disco, ou em alguma coisa que ela faz. Porque ela faz coisa demais. Ela é uma força da natureza, assim. Ela tem muitas funções e uma vitalidade impressionante. Eu admiro ela demais. Então eu espero, assim, discos ainda muito épicos, sabe? Sei lá, Madonna com 90 anos sendo uma Elza Soares, assim, sabe? Não duvido que ela seja. Espero que sim. Aquela que fala bem baixinho. Acho difícil. Não, o Soares é mais foda. Lógico que o Soares é mais foda. Mas eu não duvido que Madonna com 90 anos vai estar arrasando ainda, em algum nível. Arrasando pode ser. Eu peguei pesado, né? Deusa, né? Ela não vai ser deusa. Mas é uma mulher, uma cantora foda de 90 anos, assim, que dentro do estilo dela, dentro do que ela se propõe a fazer no pop. Sim. Entende? Para dar seu feedback sobre esse programa, deixe seu comentário no SoundCloud ou no e-mail contato@feitoporelas.com.br. Também estamos nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook. Temos um Letterboxd, onde a gente coloca as nossas notinhas dos filmes. E lembrando que além do nosso feed, nossos episódios estão disponíveis no YouTube, no Deezer e no Spotify. Para facilitar a vida de quem nos ouve, né? E outra forma de nos ajudar a crescer é por meio do Padrim ou do Patreon, que é o padrim.com.br ou patreon.com, ambos /feito por elas. E quem nos amadrinha ou apadrinha participa de uma comunidade fechada no Facebook, onde nós, além de discutirmos outros assuntos relacionados ao cinema e televisão, realizado, escrito, atuado por mulheres, também definimos quais vão ser as pautas, quais vão ser as diretoras que vão ser abordadas nos nossos próximos programas. E além disso, madrinhas e padrinhos também recebem quinzenalmente uma newsletter que contém os principais lançamentos centrados em mulheres no cinema da próxima quinzena, uma dica de filmes disponíveis na Netflix e dicas de discos, livros, outros filmes, enfim, uma curadoria de links interessantes e notícias,
várias coisas muito bacanas para quem nos amadrinhar ou nos apadrinhar. E a gente agradece muito o apoio de vocês. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal.